Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje o vídeo é um vídeo mais explicativo de algumas coisas que aconteceram nos últimos meses. Pra quem não sabe, eu iria fazer uma cirurgia de escoliose, inclusive eu postei 2 vídeos aqui falando sobre essa cirurgia. O primeiro contando mais ou menos como eu descobri e tudo mais. Foi um vídeo mais curtinho. E o segundo também falando um pouco por que tava demorando tanto a cirurgia, sendo que eu ia fazer no meio do ano, e contando os exames que eu teria que fazer no pré-operatório. Então, gente, eu vou começar lá do começo, no caso. Quando eu decidi fazer a cirurgia foi no final do ano passado, há um ano atrás, né? Estamos em novembro de 2025, mais ou menos ali no final do ano. Eu tinha conversado com o meu médico, eu tinha falado pra ele me operar naquele momento. Então, tipo assim, você consegue me operar agora, final do ano? E aí ele falou que não conseguiria. E o porquê que eu queria fazer isso, gente? No final do ano eu ia me mudar pra São Paulo. Então, eu teria que mudar meu plano de saúde. Porque lá em Santos, o plano que eu tinha era regional. Então, assim, só pegava ali na região da Baixada Santista, não pegava aqui em São Paulo. A gente ia pegar um outro plano. Bom, ele falou que alguns planos que ele atendia, né, aqui em São Paulo, e a gente decidiu pegar um deles. Até agora a gente não tem o plano de saúde. Eu contei assim por cima pra vocês. Eu não posso falar muito sobre porque tá rolando um processo em relação a esse plano de saúde. Talvez eu conte em um outro vídeo quando tudo acabar, quando o processo acabar, enfim, o que aconteceu e tudo mais. Mas agora eu opto por não comentar muito sobre. Mas vamos, enfim, na cirurgia. Bom, ele falou, a gente faz o ano que vem no plano que você tiver em São Paulo. Rolou todo um processo aí pra gente conseguir achar um plano e tudo mais, fazer a portabilidade. Acabou que não deu certo e a gente teve que entrar com um processo, mas isso eu não vou comentar muito. Então, a gente conversou com o meu médico. Eu fui nele, mais ou menos no meio ali do ano, falei pra ele o seguinte, eu queria operar agora, tem como a gente fazer a operação agora por esse plano que eu tinha em Santos, no caso. Gente, eu tenho esse plano, inclusive, de Santos até hoje, é o plano de saúde que a gente tem no momento, até o processo terminar e a gente conseguir o plano aqui de São Paulo definitivo. Ele falou que no meio do ano não daria pra fazer, porque já tinham muitas cirurgias agendadas pro meio do ano. Porque assim, meio do ano todo mundo quer fazer cirurgia, porque vai estar frio e tudo mais. Ainda mais uma cirurgia tão invasiva como a cirurgia de coluna, que você tem que ficar com uns negócios e tal. É bom fazer no frio. Só que não rolou, né? E ele falou, vamos fazer no final do ano. A minha cirurgia, eu falei pra vocês que minha cirurgia estava marcada para dia 4 de novembro. Inclusive, eu falei isso no último vídeo. Eu não lembro quando que eu gravei aquele vídeo, não sei se foi em agosto, em setembro, enfim. Mas foi um vídeo que eu tinha acabado de voltar do meu médico. Ele me pediu os exames e tudo mais. E, gente, eu voltei nele em... Pois eu não vou lembrar, mas foi mais... Ele me passou os exames e tudo mais pra fazer. E ele também me passou o papel pra autorização da cirurgia. Isso foi mais ou menos em julho, se eu não me engano. Junho ou julho. Alguma coisa assim. Em setembro, mais ou menos, eu voltei nele porque a gente teria que conversar algumas coisas da cirurgia. Eu ia tirar todas as minhas dúvidas sobre... Porque, gente, é uma cirurgia que a gente tem muitas dúvidas, né? Quando chegamos no dia da consulta pra falar com ele... Ele perguntou referente à autorização da cirurgia. A autorização da cirurgia já tinha se passado algumas semanas e nada de autorizar, né? Eu já tinha mandado faz um tempinho. E ele falou que estranho, eu acho que não vão autorizar, acho que vão cancelar. Aí eu fiquei assim, por que vão cancelar? Aí ele falou, então, o que acontece? O diretor do plano de saúde falou que eu já fiz muitas cirurgias esse ano e ele não tá querendo que eu faça mais cirurgias esse ano. Sendo que ele tinha umas 10 cirurgias aquele ano ainda, incluindo a minha. E o que acontece? Ele tava pedindo alguns materiais. O meu médico, gente, ele usa materiais internacionais. Materiais que ele confia e que ele gosta de usar nos pacientes dele. Ele já usou alguns outros produtos nacionais, só que ele não gostou de usar. Então ele prefere usar produtos de qualidade, internacionais. Ok. Só que o plano de saúde não estava liberando esses materiais, que inclusive era o mesmo preço do material que ele estava pedindo. Eles pediram materiais nacionais com o mesmo valor dos materiais internacionais, só pra ele não fazer a cirurgia, entendeu? Um negócio que eu achei muito triste, sinceramente. Enfim. Ok. Aí eu fiquei incrédula com o que ele falou, inclusive ele mostrou a conversa que ele teve com o diretor do plano de saúde lá, não sei o que ele é lá direito, enfim, o diretor de alguma coisa. Enfim, eu achei aquela conversa absurda, tipo, você já fez muitas cirurgias esse ano. Gente, enfim, ele falou que muito provavelmente no ano que vem, de 2026, ele não estaria mais no plano de saúde. Eu tinha esperanças que eles autorizassem a minha cirurgia, pelo menos para aquele ano. Só que eu recebi a notícia de que tinha sido negado. Pelos materiais que ele estava pedindo. Então, eles deram uma justificativa disso. E alguns dias depois deles terem negado, eu também recebi a notícia de que o meu médico não estava mais no plano de saúde. E que eles marcaram uma consulta com um outro médico. E eu não fui, gente. Primeiro que não fui eu que marquei aquela consulta. Eles marcaram, sim, sem minha autorização. Até porque, gente, eu moro em São Paulo. Pra eu conseguir numa consulta, eu tenho que me organizar e tudo mais. Mas ok. Nisso... eles me deram uma segunda alternativa, que era a seguinte: se eu pagasse os honorários do médico, eu poderia fazer a cirurgia pelo plano de saúde, mas eu teria que pagar os honorários do médico.
A gente não viu outra saída a não ser fazer isso, porque a gente não sabia quanto tempo o processo ia rolar do outro plano de saúde. Ok. A gente falou com a secretária do meu médico, porque a gente sempre tá falando com a secretária dele, pelo menos isso, né, ele é um médico tão bom que a gente consegue falar com ele mesmo não estando no plano de saúde, gente. Ele é um médico, assim, excelente. Ok. Lembrando que isso não está acontecendo apenas comigo, gente. Tá acontecendo pelo menos com umas 10 pessoas do plano de saúde. Isso é muito triste, de verdade, porque são pessoas, a maioria, que estão com sérios problemas de coluna, gente. Eu, assim, não sinto tantas dores, mas tem gente que numa situação bem pior, sabe? E fazerem isso é muito triste. Ok, gente. Nisso que aconteceu, a gente pediu, então, uma autorização, né? Pra gente mandar autorizar, né? A gente pediu pra ele fazer o papel da autorização pra mandar pro plano autorizar. Ok, ele fez um papel. Gente, tudo detalhadinho e tudo mais. Dizendo que era uma cirurgia de urgência, né? Porque o meu grau, ele já tá um pouco mais avançado. Eu tenho mais ou menos aí uns 60 graus. Eu não sei dizer, porque na última vez que a gente fez o raio-x, ele não especificou quantos graus eu estava, né? E, ok. E, inclusive, gente, mesmo que ele não estava no plano de saúde, gente, ele me pediu exame, né? Ele me pediu exame depois que ele foi demitido, ele me pediu... Demitido eu não sei, né? Se ele foi demitido ou se ele se demitiu, não sei o que aconteceu. Mas depois que ele saiu do plano, ele ainda me pediu exame, ele me pediu raio-x, ele me pediu ressonância. Então, assim, bem bom, né, gente? Enfim, aí eu fiz tudo pelo plano mesmo. E eu tive que ir pra Santos ainda, desci, o papel pra eles autorizarem, porque eles só autorizam, gente, se você entregar o papel presencialmente. E o papel estava comigo, né, porque o pessoal que trabalha com ele tá aqui em São Paulo, então eles mandaram entregar na minha casa. Ok, gente, eu realmente achei que eles iam autorizar. Desmarcou essa data de 4 de novembro, até porque já foi, e botamos a data de 4 de dezembro. Ok, eu iria fazer a cirurgia dia 4 de dezembro. Assim que eles autorizassem, né, eu já ia fazer os exames e tudo mais. Só que o que acontece, gente? Gente, se eu ficar olhando o microfone é porque eu tô vendo se a bateria vai acabar, porque eu não sei quanto de bateria que tem nesse microfone. 1 ou 2 semanas que eu mandei autorizar, eles mandaram um e-mail falando que eles não autorizavam os materiais. E dessa vez, gente, eles não autorizaram, tipo assim, nada dos materiais que ele pediu. Da outra vez, eles tinham autorizado alguns materiais, mas dessa vez eles não autorizaram nem um pino, gente, pra vocês terem noção. Nada. Eles, nesse meio, também falaram que eles iam fazer, tipo, uma junta médica com algum outro médico, ortopedista, pra ver se realmente vai cancelar a cirurgia ou não. Ok. E provavelmente vai acontecer isso, né, gente? Eu vou esperar essa semana aí. Provavelmente eles vão me mandar um e-mail falando que vão cancelar, realmente, não autorizam a cirurgia. Se eu quiser fazer por um outro médico, eu faço. Só que pelo meu médico a gente não vai fazer. Por que eu não faço com outro médico? Primeiramente, que, gente, ele me acompanha, meu médico, me acompanha desde que eu era adolescente. Tipo assim, uns 10 anos, sabe? Então, ele viu toda a minha trajetória da minha coluna, gente. Todo ano, indo, tipo assim, 4 vezes por ano indo nele. Teve vezes de eu ir mais, porque eu tive muitas crises, assim, na lombar, né? Gente, pra vocês terem noção do quanto eu confio nesse médico, já teve 2 vezes de eu passar nele por coisas que não tinham a ver com a minha coluna. Uma vez, quando eu tive muita crise de enxaqueca, eu já não sabia pra onde recorrer. A minha mãe, ela não sabia mais o que fazer. Então a gente foi no meu médico da coluna. Aí ele me passou uns remédios manipulados e passou minha dor de cabeça. Vocês acreditam? Pois é. E da outra vez quando eu quebrei meu dedo, porque assim, eu tinha passado no hospital e o médico falou que não tinha quebrado. E aí eu fiquei com o pé imobilizado uma semana. Só que, gente, tava muito preto meu pé e tava doendo muito. E aí eu passei nele e falei, ó, o que você acha? Você é ortopedista, né? Aí ele falou que tinha que tirar outro raio-x, porque não tinha certeza se tinha quebrado. Eu passei no médico, realmente tava trincado meu dedo. E aí realmente eu fiz as coisas certas com o pé. Mas eu fiquei uma semana sem saber que eu estava com meu pé trincado, mas enfim. Bom, o que acontece agora, né? O que vai acontecer agora? Gente, eu me estressei muito nesses últimos dias por conta disso. Fiquei muito pensativa esse final de semana. Eu não ia gravar esse vídeo hoje, eu ia gravar daqui uns dias só, porque eu tava muito estressada com essa situação. Acho que, mesmo passando por isso, não tendo feito a cirurgia ainda, acho que eu posso acolher outras pessoas que ainda não fizeram, né? Eu participo de um grupo, inclusive, de mulheres que têm escoliose. Algumas delas fizeram cirurgia, algumas vão fazer cirurgia. Inclusive, eu já vi relatos de meninas que, na hora ali de fazer a cirurgia, simplesmente cancelaram por falta de material. Então, assim, muitas situações que acontecem, né, gente? É triste, mas acontece, né? Bom, a gente não sabe direito o que vai fazer, mas o que eu penso sobre tudo que tá acontecendo, né? Eu vou continuar contando aqui pra vocês e tudo mais. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo respondendo perguntas, é que eu não tive muita demanda de perguntas, por isso que eu não fiz nenhum vídeo respondendo perguntas. Mas eu posso abrir uma caixinha lá no meu Instagram, me siga no Instagram, tá aqui na descrição. Pedindo perguntas pra vocês e tudo mais. E, gente, o que eu particularmente quero fazer é fazer a cirurgia apenas em julho. Primeiro que vai estar frio, então pra mim é muito melhor, né? Porque
Eu não sei, ainda não vou dar certeza, mas talvez eu volte a morar em Santos, e Santos é uma cidade que, gente, lá faz 50 graus, é um negócio de maluco. Então, assim, ainda mais no verão, então eu não quero fazer cirurgia agora. Eu acho que dor é uma coisa que eu consigo até controlar. Eu tenho dores muito piores que da coluna, tipo enxaqueca. Dor na coluna não é nada perto da minha enxaqueca. Então, eu consigo controlar assim, sabe? Não é todo dia que eu sinto dor. É em momentos muito específicos. Tipo, agora eu tô com um pouquinho de dor porque eu não tô apoiada. Mas aí eu tento me manter reta aqui e melhora a dor, sabe? Então, assim, é em momentos muito específicos. Eu carrego muito peso e tudo mais. E eu tenho alguns projetos que eu quero fazer ao longo das semanas e tudo mais. Quero juntar um dinheirinho também pra quando eu fizer a minha cirurgia. E é isso. O meu plano é esse. O meu plano é também não fazer pelo plano de saúde de Santos. Como esse plano de saúde que a gente tá na burocracia aí de São Paulo, ele atende em todo o Brasil, eu conseguiria fazer em Santos normal, né? E o meu médico atende. Então, o que a gente vai fazer basicamente é esperar. Fazer o quê? Eu queria dar alguns esclarecimentos pra vocês, lembrando que eu não tô atacando o plano de saúde, tá? Não quero problemas com ninguém, mas eu achei muita falta de humanismo da parte deles, não só comigo, mas com outras pessoas também. Infelizmente, gente, os planos de saúde hoje tá cada vez mais difícil a gente pegar um plano bom que atenda as coisas que a gente quer. E é muito difícil, né, gente? Infelizmente, é como está hoje. Mas, gente, é basicamente isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de perguntas, é só deixar nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí. E é basicamente isso. Beijo, tchau!